O fato é que o futebol, ele deveria, né? Essa é a minha opinião, ele deveria trabalhar nos rumos da meritocracia. Então, se você tem 22, 23, 25, 30 atletas, e você, no dia a dia, vai vendo quem está melhor. Porque, às vezes, você sabe que um atleta passa uma grande fase e, de repente, ele decai por algum problema psicológico, físico ou alguma coisa particular. O fato é que, no futebol, deveria funcionar através de meritocracia, né? Então, o que a gente entende é que, ok, que, por exemplo, o Diego Alves é um cara que participou intensamente da campanha de 2019, era um líder, é um líder, não era, ele é um líder, tem uma relevância muito grande no grupo, mas não vinha atravessando uma boa fase. E eu concordo com o poeta quando a gente fala da questão do Hugo, que entrou num momento, ele já estreou num momento bastante importante, né? Ele entrou no fogo, literalmente, naquele Campeonato Brasileiro, quando o time, mais da metade do time do Flamengo, não podia atuar. Então, ele entrou já numa situação bem complicada e segurou a onda. Falhou em alguns momentos? Falhou contra o São Paulo? Falhou. Mas é ser humano e, assim como também o Diego Alves já falhou, nós tivemos falhas de outros jogadores. O maior problema é que, quando, em geral, o goleiro falha, né, fica mais evidente, porque se ele falhar e estiver de frente para o gol, muito geralmente acontece dele falhar e ocorrer um gol. Quando um atacante falha, perde um gol, pisa na bola, fura, perde um pênalti e tal, rapidamente a gente esquece, né? A gente esquece, às vezes, a falha de um zagueiro, né? Agora, algumas falhas são muito gritantes, como, por exemplo, a falha do Andreas, que foi na final da Libertadores. Então, o que eu acho é o seguinte: o Santos é um grande goleiro, é um cara que tem um potencial gigantesco. Nós temos o Diego Alves também, que é um excelente goleiro, experiente, é importante para o grupo, mas o fato é que quem estava carregando o piano até esse momento era o nosso querido Hugo Neneca, né? Então, a produção colocou aí na sua tela os relacionados e o provável time. Daqui a pouco eu vou conversar com o Túlio para a gente saber qual é a opinião do Túlio em relação a essa provável escalação em que o nosso querido Leandro Martins, o nosso monstro da Penha, porque ele é perigosinho. Você sabe disso, né, poeta? O cara é um monstro da Penha. Rapaz, o homem é brabo, entendeu? O homem é brabo, deu É, mole. Se correr, o bicho pega, se ficar, Leandro come. Vou te falar que ele é da mesma escola de Rafa Penido, que o Rafa Penido é sniper, né? E o Leandro, você sabe que o Leandro tá. Eu acho que ele vem carregando o coldre da espingarda, né? Que ele tá na mesma escola de Rafa Penido. O Rafa Penido é tipo mineiro, né? O Rafa Penido, ele fica ali no sapatinho, não fala nada, É, não. Ele é aqui, ó, ele Rafa fica na Penido tá aqui, ó. cobertura. Ele fica na cobertura do prédio só na mira, né? Deitadinho na Só na cobertura, mira. na mira. Meu parceiro. Mas olha Aí, só, o poeta, mandar um salve aqui para a galera, pedir para chegar junto no like aí. Nós temos aí mais de 300 pessoas assistindo e apenas 219 likes. Então vamos dar uma forcinha para a galera aí. Vamos dar uma forcinha para o Mengão, para o Coluna do Fla. A Alzira está mandando um boa noite, o Tício Gonçalves junto com a gente, beijão pra Marcelo Alzira. Marques, Valmir de Castro Silveira, Rafa Penido, está dizendo que o Leandro é King of Penha. Meu irmão, rei da Penha. Vai vendo. Alô, Leandro! Leandro é perigosíssimo. The King, the best. Meu irmão. O Johnny Tabuão está dizendo que o Hugo Souza já teve tantas chances, por que não o Matheus Cunha para ter pelo menos uma? E aí, Túlio? Cara, a questão toda hoje, se a gente for olhar, não vejo problema. Eu acho que o momento que o Matheus Cunha tinha para ter uma oportunidade era quando o Hugo justamente estava sendo questionado, quando a gente praticamente não tinha goleiro, né? A gente perdeu o Santos, que está retornando agora, o Diego Alves ainda estava com lesão,
e mesmo assim o Paulo Souza bancou o Hugo. A questão do Matheus Cunha é que, assim, vamos supor, você coloca o garoto ali naquele momento difícil. O Hugo questionado, tinha falhado contra o Ceará, não sei o quê. Aí o Matheus Cunha falha também. É outro garoto que ia ter muita dificuldade. Eu acho que a questão do Hugo ela é muito psicológica, na minha opinião. Tecnicamente, ele é muito bom, né? E quando ele falha, nos jogos seguintes ele começa em falhas em profusão assim que você fala, cara, não é possível. E aí depois ele pega e faz um jogo absurdo, aquele que foi contra o Fluminense. Eu vou te falar, em anos de Flamengo, acompanhando o Flamengo desde os meus, 8, 9, 10 anos, aquela atuação do Hugo contra o Fluminense é uma das maiores atuações individuais de um goleiro que eu vi no Flamengo. Eu lembro de ter visto, Júlio César também, já tendo, no início da carreira, Júlio César agarrava demais no Flamengo. O Zé Carlos também, né, assim, grandes jogos. E o Hugo entra aí nessa prateleira de, cara, assim, um jogo. Mas voltando ao Matheus Cunha, será mesmo que valeria a pena jogar o garoto aos Leões, de repente prepará-lo melhor? Porque, Johnny, assim, o Matheus Cunha não vai estar à frente do Hugo, do Santos, do Diego Alves, não vai, pô. Ele hoje é quarto goleiro, mesmo que o Dorival desse uma oportunidade para ele numa partida, ele ia voltar para lá, né? Então, assim, eu acho que pode preservar o garoto. E no ano seguinte, já que, né, a gente confirmando essa informação de que o Flamengo não vai renovar com o Diego Alves, por exemplo, de ter o Matheus Cunha já iniciando a temporada, né, naquele time lá, o Sub-23 que o Flamengo coloca, com o Matheus Cunha já para ele né, e tá integrado de novo ao profissional, jogando, depois tendo oportunidade já com o elenco profissional em outras partidas, né? Coloca o moleque ali para jogar, né? Ah, voltou o time profissional, mantém o Matheus Cunha, ele vai lá, em vez de ir pro jogo ir pro o Hugo ou o Santos, bota o Matheus Cunha, né? Então, e devagarinho, de repente, num momento mais tranquilo também para não queimar o garoto, né? É isso aí. Agora é o seguinte, a provável escalação, está sendo desenhada da seguinte forma, o poeta. Diego Alves no gol, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Felipe Luiz. Na volância, como o nosso querido amigo Monkey diz no setor, ele fala, caramba, até esqueci, vou lembrar daqui a pouco. João Gomes, Arão e Andreas, 3 volantes. Everton Ribeiro, o Arrascaeta mais adiantado e Gabigol. O que você acha dessa escalação, principalmente, como o nosso querido Monkey fala, no setor medular, ele gosta de falar no setor medular, enfrentar amanhã o Atlético com 3 volantes? Provavelmente o nosso querido Andrés aí deve jogar um pouco mais avançado, né? Acredito eu. Então, acho que ele não deve jogar como volante, né? Assim, fazendo a posição. Mas é quase um feijão com arroz, né? Tirando ali o Felipe Luiz, que eu acho que tem que ser mantido o Ayrton Lucas, apesar de estar num momento meio complicado, principalmente defensivo, mas eu acho que esse problema é muito mais coletivo do que só individual, é uma questão de posicionamento. Falei ontem, foi ontem ou anteontem, no Sem Caô aqui, que se a gente for olhar a construção do gol do Atlético, o primeiro, em que o Nacho faz o gol, e o primeiro gol do Internacional, que começa com a falha do Felipe Luiz, a movimentação do sistema defensivo do Flamengo foi o mesmo ali, né? Aí, no caso do Flamengo, a gente teve o Bustos, né? Que estava ali na direita, surgiu sozinho, fez a jogada para o Everton, né? O atacante do Internacional, fazer o gol. E no jogo contra o Atlético, surgiu no mesmo lado, entrando sozinho. Tem muita gente que falou: o Vitinho não acompanhou e tal, papá, e não sei o quê, mas foi um erro defensivo. Eu acho que o lateral tinha que estar fechando ali aquele setor. Por mais que o Vitinho não tenha acompanhado o Nacho, né? Ele não é o cara responsável por ficar acompanhando, né, o atacante, né? O Vitinho estava jogando de ponta esquerda. Então, assim, mas de qualquer forma falhou ali, porque, se a gente está vendo, imagina o cara dentro de campo vendo o Nacho entrando sozinho.
Então, É porque ele parou no meio do caminho, né? No é, momento de entrar na área com o Nath, ele parou, né? Ele ele abdicou parou. da jogada, né? Isso aí. Então, na questão de o setor da onde ele deveria estar, ele não tinha obrigação de estar fechando o lado esquerdo da defesa do Flamengo, mas ele tinha a obrigação de acompanhar o Nath ali, né? Você falou, o cara tá indo, ele parou e deixou o cara entrar sozinho. Mas olhando a construção da jogada nesses dois gols, é idêntico. Então, assim, não é um problema do Felipe Luiz ou do Ayrton Lucas em específico, é um problema do sistema defensivo do Flamengo que o Dorival vai ter que consertar. E acontece praticamente a mesma coisa do lado direito também. Então, eu colocaria ali o Ayrton Lucas, com todo respeito aqui, e reverências também ao Felipe Luiz. Na frente, eu acho que não tem muito o que mudar, né? Talvez ali o Dorival deva colocar diferente, talvez o João Gomes, ser como o Flamengo jogou no segundo tempo contra o Atlético. O João Gomes como aliás, no jogo contra o Atlético, o Arão, que foi o primeiro volante, né? O João Gomes teve mais liberdade, mas eu colocaria o contrário. Deixaria o João Gomes como primeiro e colocaria o Arão como segundo. O Thiago Maia está muito abaixo, né? Muito abaixo do que pode render. Na frente ali, né? Não tem muito para onde correr. Eu sei que a galera vai ficar com raiva, mas eu talvez testaria o Vitinho mais centralizado, já que eu acredito que, se confirmando, né, o Leandro dificilmente ele erra, é bom deixar a galera ciente, dificilmente o Leandro erra, que é a provável escalação. Contando que, de repente, a gente deva ter ali o Arrascaeta caindo um pouco mais pela esquerda e o Andreas caindo mais pelo meio, eu colocaria o Vitinho ao invés de colocar o Andreas. Né? Apesar de que o André, sem a obrigação de marcar, a gente já ganha muito, porque ele não marca ninguém, né? Ele não consegue jogar sem a bola, é impressionante. Do lado direito, o Everton Ribeiro não tem muito, né, o que fazer, e na frente, Gabigol. Assim, é o feijão com arroz, né, que o Dorival tem que fazer, sem inventar muito. Como eu falei, a minha única observação ali seriam essas duas questões. Ali no meio, né, no setor de ataque ali, adiantado, que eu colocaria talvez o Vitinho ali, sempre atuou bem por ali, tem algumas boas partidas, apesar de estar muito mal nesses últimos jogos. E ao invés do Felipe Luiz, colocaria o Ayrton Lucas, manteria o Ayrton Lucas ali também.